quantidade de apresentações, que inclusive perguntei a Gibson se Gato Preto era fonte de Abigail Cole. Ele fez aquela cara de espanto. Eu lembro do Gato Preto até hoje, que eu escutei falar, minha vida era Abigail Cole, né? Outra coisa que eu achava. Pois é, fiquei pensando aqui, são as 7 vidas de um homem preto, né? Dentro de uma prisão. Então vamos lá. Dando continuidade, nós teremos agora a apresentação de Inaê Silva Pereira Sodré, com a publicação titulada O Desenclausuramento do Silêncio de Estela do Patrocínio e Rede dos Bichos e dos Animais. Esse é o meu nome. Então, eu gostaria que você, por favor, explicando toda hora. Fique tranquila. E o exercício também de mostrar. Sim, eu gostaria. Eu sou Inaê Sodré, sou mestranda aqui da UNEB, do CPGL. O desenclausuramento do silêncio de Estela do Patrocínio em Reino dos Bichos e dos Animais Avelano. No início de tudo, era a palavra que se tornou fala, que tomou corpo e que, por sua vez, se incorporou no plágio. A palavra no meio das coisas, traduz os sentimentos, delimita um pedaço da identidade da vida, representa o mundo. Mas as palavras utilizadas para compreender e interpretar o nosso mundo, de verdades palpáveis e prováveis, podem diminuir as possibilidades do sentido que a palavra pode nos dar. A linguagem, como viu no tempo, num dado momento, se parte e segue por duas vias na história do pensamento. Uma parte desenvolve no dicionário e a outra parte desenvolve na poesia. Será que as palavras exatas do vocabulário da razão são suficientes para compreender e interpretar o nosso mundo? Segundo Viviane Mosé, a razão se caracteriza pela capacidade que todo ser humano tem de criar e articular palavras e pensamentos, quer dizer, pensar por causa de efeito, por identidade, de forma organizada, esclarecida, contida, sem contradições, sem excessos, sem emoções. Na modernidade, ou idade clássica, como diz Foucault, no século XVII, o matemático e filósofo francês René Descartes inaugura a razão como modelo de pensamento filosófico fundamentado na exatidão matemática. Penso logo sou é a máxima célebre do pensamento cartesiano encontrada em sua obra Discurso sobre o Método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, na qual a dúvida é eleita como ferramenta para investigar e compreender o mundo. Isso porque, para ele, ainda que se duvide ao máximo, não se pode duvidar daquele que duvida, porque a dúvida é um ato do pensamento, de modo que esse pensamento não pode acontecer com o sujeito. Percebi que, quando pensava que tudo era falso, necessário se tornava que eu pensava, era uma coisa, e notando que esta verdade, penso logo sou, era tão firme e tão certa que todas as extravagantes suposições dos céticos não era capaz de abalar, porque ele se aceitava com escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Descartes. O que a razão quer é, desde seu nascimento platônico, rejeitar uma parte da vida, a que muda, a que delira, a que morre. O que a razão quer é produzir um mundo de identidade e verdade, um mundo previsível e claro. Michel Foucault acusa René Descartes de dividir a linguagem em duas partes, razão e desrazão. De um lado, a razão como verdade, consciência, claridade, normalidade, lucidez, e do outro, a desrazão como erro, obscuridade e desordem. A principal preocupação de Descartes, diante da tradição escolástica, em que as espécies eram concebidas como entidades semimateriais, semi-espirituais, é separar com exatidão mecanismos de pensamento, o corporal sendo inteiramente reduzido ao mecânico. Tá. Segundo Viviane Mosé, Descartes reduz a existência do pensamento, valoriza o mundo das ideias, busca a verdade e exclui o corpo como possibilidade de interpretação do mundo. Desse modo, excluindo da vida a identidade, a linguagem artística. E pensar cartesianamente é pensar por causa e efeito, por identidade, por não contradição. Para que o pensamento racional tenha sentido, as coisas precisam se opor fixamente uma à outra. O belo oposto ao feio, o certo ao errado, o claro ao escuro, o normal ao anormal, a razão à loucura. Ele acredita que o corpo, as sensações e as emoções são as fontes dos erros e das desordens. Posto isso, o homem precisa se opor às sensibilidades e percepções e buscar a verdade com a essência das coisas, vivendo com o pensamento e ideias. Portanto, a razão não é natural. Ela foi inventada em um determinado tempo de nossa história, quer dizer, ela foi construída pela cultura e é um produto de nossa civilização. A razão como tradição inventada foi fundamentada por um conjunto de práticas reguladas por regras tácitas ou
inculcar certos valores e normas de comportamento por meio da repetição do discurso. A gramática normativa serve de exemplo como o discurso da razão perdurou no tempo, pois a gramática normativa se sustenta na ideia de sujeito e predicado em regras, normas, na não contradição, na lógica da exclusão. Para Viviane Mosé, este absoluto, centrado na noção de ser, fundamenta a crença na identidade, razão de ser de toda a gramática, fazendo com que se instaure em todo o texto uma lógica da identidade que sempre exclui as diferenças e que encontra suporte na posição de um sujeito estável, único, sem afeto e sem corpo. Para que o pensamento racional pudesse se manter como modelo de discurso verdadeiro, além de repetir o discurso verdadeiro, do falar certo e falar errado, procurou-se internar os que se lhe opõem, quer dizer, todos os que fossem de encontro a ele, os que deliram, os que se excedem, os que se desequilibram, os que ultrapassam as normas estabelecidas. Como diz Foucault, a dúvida de Descartes desfaz as constâncias dos sentidos, através das paisagens dos sonhos, sempre guiada pela luz das coisas verdadeiras. Mas ele banha a loucura em nome daquele que duvida e que não pode desatinar mais do que não pode pensar ou ser. Michel Foucault, no seu livro A Ordem do Discurso, defende que a cisão da linguagem está no domínio do discurso. É por intermédio das palavras que se reconhece a loucura do louco. Afirma que desde os arcanos da Idade Média, que o louco é aquele cujo discurso não pode transmitir-se como os dos outros, ou a sua palavra nada vale, não existe, não possuindo nem verdade, nem importância, não podendo testemunhar em matéria de justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo sequer, no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão corpo, ou, como reveste de tudo isso, e por oposição a outra palavra qualquer, são-lhes atribuídos estranhos poderes, o de dizer uma verdade oculta, o de anunciar o futuro, o de ver com toda a credulidade aquilo que a sagacidade dos outros não consegue atingir. Segundo Roland Barthes, em seu livro Aula, a linguagem é o objeto em que se inscreve o poder, e a razão impõe, julga, controla, adoece, silencia, isola, exclui, tortura e mata. Entre as mais antigas experiências de internação temos a construção dos leprosários. Estes foram construídos no século IV depois de Cristo e mantidos como lugar de exclusão até o desaparecimento da lepra no século V, no fim da Idade Média. Tais espaços acolhiam não somente os leprosos, mas igualmente demais tipos indesejados da sociedade, mendigos, pobres, homossexuais, prostitutas, aleijados, entre outros. Depois que a lepra desapareceu, a sociedade precisava preencher aquele espaço vazio de exclusão. O manicômio foi o espaço escolhido para excluir os loucos e todos os tipos diferentes ou estranhos representados na figura do louco. Quem adentrava o manicômio entrava para o lado da morte. As pessoas morriam de frio porque dormiam no chão, sem roupas, sem cobertas, ou eram jogadas no relento. Morriam de fome, de eletrochoque, de infecção por beber água podre ou por comer espécies de ratos. Muitos morriam de pneumonia e outros muitos morriam em cima de mesa de cirurgia em decorrência de lobotomia. Gustavo Patrocínio foi testemunha do que acontecia na parte interna do espaço manicômio e denunciou poeticamente os cuidados médicos e as formas mais violentas como método de cura de quem ousou a desestruturar a norma ou desordenar a ordem ou escapar do padrão. Estela pôde, por meio de sua fala, dar testemunho de suas vivências na condição de vítima do sistema ultrapassado do tratamento manicomial, que, segundo as palavras de Michel Foucault, usava as formas mais bizarras de violência e tortura para métodos de controle dos corpos. Segundo Daniel Arpet, durante décadas as pessoas eram enviadas, em geral, compulsoriamente, dentro de um vagão de trem que as descarregava na colônia. Lá, suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados, seus nomes apagados. Nus, no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada, homens, mulheres, até crianças, viravam ignorados e tal. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, mendigos, militantes políticos, gente que se rebelava, gente que se tornava incômoda para alguém com mais poder, eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas combinadas para que seu marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, eram homens e mulheres criados sem extraviados de documentos. Alguns deles eram apenas tímidos, cerca de 30 eram crianças. Por causa do pensamento excludente da razão, eles habitam em cada um de nós um leprosário vazio. Mas por que a nossa cultura exclui? Por que certos sentimentos são considerados patologia? E o normal, o que seria? Segundo Gerald Guilherme, no seu livro Normal e Patológico, na perspectiva objetiva,
linguagem poética, a fala de Estela do Patrocínio foi ouvida, gravada e transferida para o papel. Esse livro nos mostra a quebra de um silêncio secular imposto aos outros, pelo poder de um tempo e de uma cultura. A sua produção se deu em um contexto sui generis de oralidade, posterior transcrição dos poemas e textos, e consciente do seu tempo, do seu espaço, de sua condição de Estela falava, falava e falava. Dia, semana, meses, o ano inteiro, minutos, segundos, toda hora, dia, tarde, a noite inteira, querem me matar. Só querem me matar, porque dizem que eu tenho vida fácil. É muito difícil. Eles não querem dizer que eu tenho vida fácil. É muito difícil. Eles querem saber por que eu posso ficar nascendo sem facilidade, com dificuldade. Por isso que eles querem me matar. Você dá para a Estela falar, mas Então, e também na professora de Leonide. Estela do Patrocínio foi internado em 1962 aos 21 anos, permaneceu 4 anos no manicômio no primeiro manicômio da América Latina, no Rio de Janeiro, no Hospital Pedro II, depois foi transferida para o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, onde permaneceu até morrer, vítima de infecção generalizada em 1992. Essa personagem singular é descrita nas palavras de Viviane Mosé, filósofa, poeta, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de 6 livros de poesia e 7 livros de filosofia. Estela falou sobre esse vídeo do processo de mortificação característica das estruturas psiquiátricas arcaicas e tradicionais dos asilos. Neste, aos apagamentos das individualidades, da subjetividade, do desejo da singularidade. As pessoas eram reduzidas a uma manuada, sem forma de ser rosto. O uniforme é apenas símbolo da real uniformização. O tempo é o tempo da morte. O tratamento científico se reduz ao controle dos corpos pela violência daqueles que ousam desafiar a morte. Em Reino dos Bichos dos Animais, nossos textos ficam um olhar lançado para a sua condição na situação social. Primeiro veio o mundo dos mortos, depois veio a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos dos animais, depois vem a vida e a morte, depois dos mortos, depois dos bichos dos animais, só fica à vontade, como bicho e como animal. Ou então os cuidados médicos e psiquiátricos. O remédio que eu tomo me faz muito mal. Eu não gosto de tomar remédio para ficar passando mal. Eu ando um pouco e cambaleio. Fico cambaleando, pode, levo um tombo, e se eu levo um tombo, eu levanto, ando mais um pouquinho, dormo, a cabeça. Num dos poemas, ela descreve os passos de uma lobotomia. Eu já fui operada várias vezes, fiz várias operações, sou toda operada, operei o cérebro principalmente. Eu pensei que ia acusar que eu tenho alguma coisa no cérebro. Não, acusou que eu tenho um aparelho que pensa bem pensado, que pensa positivo e que é ligado um ao outro, que pensa que não é capaz de pensar. Eles arrancaram o que está pensando que está sem pensar e foram estudar e examinar esse aparelho de pensar e não pensar em cima da mesa. Eles estão estudando fora da minha cabeça. Eles estão estudando em cima da mesa. Eu já estou nesse ponto de estudo de categoria. Só posso deixar? Estela afirma sua identidade confirmada na perspectiva do outro. Eu sou Estela do Patrocínio, bem patrocinada. Estou sentada numa cadeira, pregada numa mesa, negra, preta e crioula. Eu sou uma negra, preta e crioula que a Ana me disse. Nasci louca, meus pais queriam que eu fosse louca, e os normais tinham inveja de mim, que era louca. Outra coisa que
Nesse texto,